Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e hoje eu tô aqui com a Anelisa Assunção, que é mãe, filha, cantora, compositora, musicista, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história dela, como ela tem lidado com a vida. É isso. Eu quero saber de você qual é a primeira memória que você lembra com a música, o que você lembra de música de infância e como você se sente hoje lembrando disso. Nossa, acho que a primeira música, assim, ou ruído musical que eu me lembro, e eu forcei um pouco essa busca quando eu tive meu segundo filho. Engraçado, porque acho que a gente naturalmente quer voltar para algum lugar e quer reorganizar a referência, né? Porque já tem o que passar para frente. E aí era uma musiquinha que meu pai cantava para minha irmã, que chamava Serena. E ele fazia assim um batuquinho com a mão e batia no peito. E a minha mãe conta que ele fez isso, que ele ficava cantando e chamando ela para ela, porque ela estava saindo de engatinhar para andar. Só que a Serena é mais velha que eu. Então, quando eu nasci, ela já andava. E então, eu não sei se eu... Mas ele sempre cantou isso. E nunca cantava Anelisa. Era Serena, vem cá, vem cá. Era uma bobagem. Uhum. E aí, não tinha o Anelisa, vem cá, quando eu tava... Era sempre Serena. E eu amava, ela amava. A gente adorava essa brincadeirinha. A gente brincava com as bonecas cantando essa musiquinha. Mas provavelmente eles me contaram isso e eu passei a adorar. Uma lembrança que eu não vivi de fato, porque eu nem tinha nascido quando ela engatinhava. Uhum. E aí isso é engraçado, porque a gente também inventa um pouco, né, a memória, né, das coisas e... enfim, e por o fato dela ter morrido, eu também queria... Talvez essa nem fosse a música mais da minha infância, a primeira música da minha infância. Mas quando a minha irmã morreu, eu tinha tido um neném e imediatamente ela emergiu como a canção a primeira canção da minha infância, assim. Mas o fato é que as primeiras músicas que a gente ouviu mesmo na vida, na minha casa, eu e minha irmã, eram músicas basicamente do meu pai. Que ele compunha, ou quando ele estava compondo, quando ele estava ensaiando. E como você se sente quando você lembra dessa memória? Eu me sinto bem, é muito acolhedor, é muito aconchegante. É uma memória muito gostosa, porque fazer música e poder estar num ambiente onde tem uma música sendo criada, nascendo, é muito rico. E é engraçado porque meu pai sempre contava pra gente que quando ele era criança, ele ouvia do quarto o batuque que rolava num terreiro perto da casa dele. E era um batuque de umbigada de Moçambique. As crianças eram proibidas de ir, porque essa umbigada ela é uma dança bem sexual, assim. Então, e também devia ser uma festa, né, com todo mundo bebia, enfim. Então as crianças eram proibidas. E ele sempre contava que ele amava quando chegava essa festa, ele levantava o vidro assim e ficava escutando o batuque de longe, imaginando o que estava acontecendo lá. Doido pra ir, ninguém deixava eles ir. Ele aí contou histórias de um dia ir escondido, e aí alguém pegar pela orelha e voltar pra casa. Então né, as memórias que passam pra gente também, a gente acaba... Viram memórias nossas, né? Também. Exato. A minha criação, em relação ao que meu pai passou pra gente, enquanto homem negro, era de superação. Não vai ser fácil pra você, não é fácil pra mim, vamos superar. Você tem que saber mais do que os outros, porque sabendo menos, você já não vai ter... Sabendo igual, você já não vai ter a mesma chance. Tem que sempre saber mais, tem que sempre não para de pensar, não para de estudar, não para... Mas sabe, é uma coisa quase... foco, força e fé. Positiva. Né? Era uma coisa menos a construção da desigualdade no Brasil. Vamos pensar sobre
Claro que ele era extremamente inteligente, falava sobre isso e falava sobre, né, os europeus e o colonizador, enfim, toda essa coisa, e a exploração e a escravidão. Mas talvez ele também reproduzisse uma parte de um discurso que foi aprendido de um jeito muito injusto, né? Então, meu pai não fazia isso, nunca vi ele fazer, mas muitos amigos dele, a minha avó, outros negros que conviviam com a gente mais ou menos da idade do meu pai, era muito comum a brincadeira de coisa de preto, ei, que serviço de preto é esse? E de terem, e comumente usar expressões que hoje, né, foram entendidas como, né, deslocadas e altamente racistas. Ou de ver uma pessoa negra dirigindo um bom carro. Ih, olha lá, ó, aquele negão deve ter roubado. Então eu ouvia isso dentro da própria comunidade negra que eu convivia. Então a minha criação, a minha autobusca também, já adulta, que começou a diagnosticar isso. Mas nem o meu pai, nem os meus tios, nem a minha avó, ninguém foi estimulado a pensar sobre isso. Eles aprendiam que preto era pior. Eles aprendiam na casa que trabalhava, ou na escola, ou um professor, né? Era tão injusto o trato que era... eu não vou chamar um preto para fazer porque ele vai fazer mal. Eles foram ensinados a pensar assim. Prefiro contratar uma pessoa porque o preto vai chegar aqui, se ele não roubar, ele vai fazer mal o serviço. Então os negros pensavam isso sobre eles mesmos, e quem injetou esse pensamento, né, dentro deles é todo um sistema de branquitude. Então meu pai ele não fez exatamente isso, entende? Com a gente, a nossa criação não foi exatamente que é como eu tento com os meus filhos quebrar isso, né? Mas uma pessoa pode não ser capaz. A gente jamais pode dizer que ela não é capaz porque ela é preta, ou porque ela é mulher, ou porque ela é tal. Então, essa conversa já é diferente da referência que eu passo, que eu tento ensinar para as crianças em casa, enfim, para os amigos, e para os amigos deles e os meus amigos, né? Porque aí é isso, é em relação à negritude, é em relação ao gênero. Você tem 3 discos lançados, um que é de 2011, um de 2014 e um de 2018. Sim. O que você acha que mais mudou da artista que você era em 2011 para a artista que lançou Taurina em 2018? Eu engordei um pouco. Também pintei o cabelo. Brincadeira. É difícil fazer essa análise, né? Porque eu passei por muitas coisas do meu primeiro disco, que quando eu decidi lançar, eu descobri que estava grávida, depois de 10 anos de ter tido minha primeira filha. Embora eu quisesse muito ter um neném, a gente estava ali, né, com a loja aberta para acontecer. Eu também tinha, enfim, tomado a coragem de sair da banda que eu tinha e tentar assumir um trabalho solo, tentar entender se eu ia mesmo fazer isso, se tinha caminho para mim. Era tudo muito delicado, porque, né, depois que o meu pai morreu, ficou um misto de administrar o espólio e cuidar dessa herança, com lidar com as expectativas das pessoas em relação à falta dele e à minha presença. Então, muitas coisas. Até eu falei, não, eu preciso ter um trabalho meu, senão eu vou ficar muito tempo embaixo dessa lona, e eu preciso. Eu acho que a vida é muito interessante, né? Porque é o caminho natural, assim, que corre a vida, que amadurece a gente ou desamadurece também. Eu acho que eu tinha mais coragem para algumas coisas.
Eu era uma pessoa com menos medo da morte. Não tinha medo de médico, por exemplo. Hoje eu morro de medo. Né? São assuntos que foram totalmente transformados para mim por traumas mesmo. Do meu pai, da minha irmã. Então, isso é uma coisa que, por um lado, parece que eu estou ficando mais velha, mais madura. Não, e algumas coisas você fala, cara, não é possível, eu tinha tanta coragem. Como é que eu virei essa pessoa com medo de fazer um exame de sangue? Então, acho que entender que a gente evolui em alguns aspectos, para mim, tem sido muito... um jeito de eu me perdoar também um pouco. Não dá pra ser tudo, não dá pra ser uma super pessoa o tempo todo. Eu acho que eu tenho me dedicado mais à palavra também. Então, e quando eu comecei a compor no meu primeiro disco, e lá dando uma zica, já a banda que eu tinha já compunha, mas bem menos, eu ainda tinha muita insegurança, eu tinha muita timidez, eu não buscava exercícios de composição, enfim. Então acho que isso tudo, essa parte que eu leio de fora e acho que cresce com a minha busca de como me expressar, como me comunicar através da palavra. Eu quero tentar não ser ao pé da letra com alguns assuntos, como os primeiros assuntos que a gente quer falar e escrever são amor e, né, relações, e como eu queria também tentar não falar o tempo todo sobre isso, tirar da primeira pessoa o sentimento, estudar o sentimento através de terceira pessoa, ou até de um pensamento de gênero mesmo. Ainda não escrevi nada como homem, mas eu acho que às vezes várias músicas que eu faço são bem masculinas, assim. Porque eu também sou uma pessoa, acho que bem masculina. Então tudo isso acho que são essas costuras do que se transforma do meu primeiro disco pro último, né? E sobretudo o Taurina, que foi um disco que eu fiz praticamente na transição da passagem da minha irmã, né? Depois de estar com ela e acompanhar toda uma luta, né? Um tratamento, enfim, e o definhamento daquele corpo. Então, a hora que eu concretizo um trabalho que estava sendo concebido nesse durante de uma vida que vai acabar na matéria, acho que inevitavelmente ele tem um pouco dessa tristeza, né? Um disco, eu acho interessante, muita gente fala pra mim que se sente bem, que ama o disco e tudo, mas que ele tem uma tristeza, que ele é triste, que ele tem uma coisa triste que eu até gosto. As pessoas falam assim, mas eu gosto desse triste. E eu fico bem de ouvir isso, porque eu acho a tristeza um sentimento fantástico. As pessoas têm muito medo disso, e não tem a ver com a depressão, depressão. A tristeza ela é super rica no nosso autoconhecimento. Às vezes a gente tá só com dó da gente mesmo. A mão de Deus ou do acaso reparte em fatias açúcar branco mascavo, quem come se delicia. A mão de Deus ou do acaso reparte em fatias açúcar branco mascavo, quem come se delicia. Eu gosto da vida, eu gosto de ser feliz, eu gosto de rir. Eu me dedico a falar bobagem o dia inteiro, então eu praticamente dedico a minha vida a isso, a pensar besteira. Então eu não tenho muito talento para ficar emburacada em tristeza, por isso que talvez eu goste quando ela aparece. Mas eu acho ruim quando ela tá demorando muito. Uhum. Já era para ter saído, né? Então aí eu me preocupo um pouco. Mas ela costuma ir embora rápido. Eu não sei, eu acho que
fiquei uma mulher mais madura, né? Do meu primeiro disco pra cá. Passei por, né, perdas, dores muito profundas. Tive um parto natural, um bebê que mamou 2 anos. Enterrei uma irmã. Enfim, me vi sozinha, né? Dentro desse núcleo familiar, né? Agora que sou só eu e minha mãe. E eu tenho uma outra irmã, mas ela é filha de outro casamento da minha mãe, então ela é próxima, enfim, mas aquela coisa, a minha irmã não tá mais aqui, então agora tudo eu vou ter que pensar e decidir sozinha e a Irmandade, eu não sei se tem irmãos, é um negócio doido, né? Porque mesmo o encontro de se dar mal, de brigar, de ter pensamentos diferentes, de ter modo de vida, tudo é muito complementar, né? Então, e a gente era muito, muito próxima. Idade próxima, morava perto, a gente se apoiou na saída de casa dos pais, né? Uma apoiou a outra, com filhos, com ex-marido, sabe? Então, foi muito difícil, assim, pra mim. A saída da Serena na minha vida foi, acho que a coisa mais... Não foi mais que o meu pai, mas o meu pai era natural. Triste, horrível, ele morreu muito jovem, mas era mais natural. Era um lamento, mais do que um sentimento de não é justo, tá errado. Essa ordem não era para ter sido assim. Então, mas a gente vai se conformando, vai entendendo, vai trocando, né? Para mim é muito importante falar, não só terapia e tudo, mas falar mesmo sobre isso, observar outras relações, né? E basicamente se conformar em que a vida te destina, né? A gente nunca vai estar... eu vim aqui para isso. De repente eu tenho uma nova missão. Cada hora eu tenho uma nova missão. Era engraçado porque meu pai sempre falava, eu tenho uma missão. Eu vim para fazer arte e fazer música e passar um legado para vocês, para as minhas filhas, sendo um artista livre. A minha missão é essa, é buscar ser livre. E era muito lindo, assim. Ele tinha muita certeza da missão dele. Não sei fazer mais nada. Se eu não conseguir tocar mais, a gente vai morrer de fome, porque eu não sei, não vou dar aula, não sei ensinar ninguém, não sei fazer mais nada. Não sei fazer nada. Sei fazer conta, sei escrever. Mas ele tinha uma convicção, assim, com a missão dele. E eu já não tenho isso. Eu não tenho uma certeza. A hora eu acho que a minha missão é ser mãe, a hora eu acho que a minha missão é ser filha, a hora eu acho que a minha missão é ser uma mulher que rompe padrões, a hora eu acho que a minha missão não tem nada a ver com isso. Eu quero só fazer um bolinho de laranja em casa. Então, minhas missões são mais... Talvez sejam plurais mesmo. Talvez sejam mais de uma. Acho que a gente, quando é mulher, também tem essa capacidade, né? De administrar várias missões. Acho que a questão de ser irmão é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu sou muito próxima do meu irmão, de a gente andar de mão dada todos os dias. Sei. Esse nível. Ele é mais velho ou mais novo? Ele é mais velho, ele tem 24, 25. E a gente sempre foi muito grudada, então... Entendo. É um membro arrancado, assim, né? Da sua vida, e toda... Né, o fato é que a gente não tá mesmo... A gente tem uma cultura que ela desmerece um pouco a morte. A gente tem um peso cristão sobre isso, sobre o fim, que faz muito mal, eu acho. Porque hoje eu consigo ver como... E não é nenhuma coisa religiosa, assim, eu digo, é uma busca mesmo mais quântica, assim, mais física sobre, né?
Porque é muita hipocrisia da nossa parte não considerar a morte de uma planta na sua casa, de uma flor que perde a cor e cai pétala a pétala, aquilo cai numa terra, que volta a virar material orgânico e, enfim. A gente joga fora, né, tira, mas a gente se distancia muito da natureza, principalmente numa cidade como São Paulo. Então, para mim, eu tento levar, né, esse fim, tentar sair desse lugar do injusto, do errado, de não era para ser, porque a vida ia assim. Em vários momentos eu me vi assim, fiquei nesse lugar, com raiva, muita raiva. Então, e a Serena era o contrário disso totalmente, porque ela era uma pessoa que ela rápido entendeu o que ia acontecer com ela e tratou de tentar fazer isso da melhor forma. Ela era muito, muito espiritualizada. Então, acho que a gente precisa mesmo, assim, falar mais sobre isso. Falar sobre a morte com a criança, sabe? Com os adultos, com os velhos, com os amigos, com quem nunca passou pela experiência, porque sempre vai ser um susto, ela tendo uma certa previsão, no caso de uma doença como câncer ou sei lá, ou um acidente, uma coisa que aconteça, ela sempre vai ser um susto. E acho que a gente precisa encontrar um pouco essa raiz mais instintiva da espécie humana, sabe? Que vem de muito antes, assim, que conecta mesmo a gente com a natureza, com matéria orgânica, e o que fica, né? Sua primeira pergunta para mim foi sobre a memória e uma música. A memória é a coisa mais viva que a gente tem. Então essa morte simbólica da matéria, né, é super esquisito. Em vários momentos eu me via muito triste porque eu pensava, eu não consigo mais lembrar como é a voz deles. E aí você fecha o olho assim e fica forçando um pouco para ver se vem na sua memória a voz. A pessoa falando, você quer lembrar da pessoa falando, e o tempo é muito maluco porque ele vai tirando isso. O cheiro, né? Então é um corpo que você nunca mais vai encostar. Então, às vezes isso dá um pouco de desespero. Fala, caramba, nunca mais. Aquele abraço, nunca mais. Nunca mais mesmo. Então, mas a memória, mas o que fica lá, lindo, maravilhoso. Mas assim, tem uma coisa que nunca mais vai acontecer. E aí, quando cai essa ficha desse momento de tipo... E aí, então, você começa a jogar pra natureza. Porque nunca mais, todo dia alguma coisa não vai acontecer. Uhum. Independente do corpo estar vivo ou não. O meu filho nunca mais vai ser um bebê que era um bebê que tinha um corpo de amorosidade completamente diferente do que é o corpo dele hoje. Aquilo nunca mais. Eu posso ter um outro filho, não vai ser a mesma coisa. Então eu já tenho nunca mais com pessoas vivas, entende? Então, quando você começa a falar, cara, nunca mais, não tá totalmente relacionado à morte. Nunca mais é o tempo todo com todo mundo. Tem pessoas que eu nunca mais vi e que provavelmente não vou ver. Mas que tá ali, no bairro de trás, entende? Então, isso vai sempre me ajudando a deixar a morte mais leve, sabe? Deixar que a pessoa também vire uma memória feliz, uma memória de, né, uma pessoa que quis viver esse corpo o quanto ela conseguiu e pôde. E, enfim, né, no caso da Serena, ou mesmo no caso do meu pai, quantas coisas maravilhosas eles deixaram pra mim, pros nossos filhos, né? Minha irmã deixou o Bento. E como a gente é isso, é uma matéria orgânica e memória quântica mesmo, né, de existência. Então, tem que trabalhar esse negócio aí da morte.